Bom dia a todos. Que bom. Hoje, nos próximos 2 domingos, a gente vai estudar sobre algumas doutrinas. E hoje nós vamos começar pela teologia própria, respondendo à pergunta: quem é esse Deus? Alguém pode abrir para a gente em Romanos, capítulo 11, versículo 33? Vamos ler e logo em seguida a gente ora juntos. Romanos 11, 33. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de termos a revelação do Senhor em nossas mãos. Obrigado por isso, Pai. Pedimos para que o Senhor nos ilumine. Queremos conhecer mais a Ti. Por favor, em nome de Jesus, amém. Todo mundo tem uma visão pela qual se enxerga esse mundo. E essa visão, ela vai além da percepção e da interpretação. É como se vive. Por exemplo, uma pessoa com visão materialista, ela não acredita que existe alma. O universo, para uma pessoa materialista, surgiu de forma aleatória, a vida evoluiu pela seleção natural, e depois da morte não existe nada. Um outro exemplo é uma visão da nova era, por exemplo, né? Para eles tudo é energia, tudo está conectado, tudo é parte de um universo consciente. O bem e mal não são absolutos, são perspectivas, e a vida após a morte deles, você vira parte dessa energia. Todas as visões de mundo, elas tentam responder algumas perguntas. 3 delas, por exemplo: de onde eu vim? Por que eu existo? O que é certo e o que é errado? A visão de mundo cristã também procura responder essas perguntas, mas ela procura responder com o que está no centro dela. E o que é que está no centro dela? Deus. A visão de mundo cristã, ela é teocêntrica, tem o teo no meio, tem o Deus no meio. A percepção e a interpretação que nós fazemos desse mundo, da realidade, passa pela compreensão de quem Deus é. Então eu te pergunto, quem é esse Deus? Eu quero dar um exercício para vocês, bem rápido. Tentem pensar em 3 palavras que são importantes na descrição de Deus. 3 palavras. Vocês podem, se quiser, pode falar uma só. Amor, eterno, justiça, verdade, santo. Toda a sua visão de realidade depende da sua visão de Deus. Vocês conseguem perceber que é fundamental sabermos responder corretamente a pergunta sobre quem é Deus? E a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Se nós não tivermos a resposta correta, então todo o resto vai estar errado. Por quê? Porque se Deus é a lente pela qual nós entendemos a realidade desse mundo, se nós tivermos uma lente errada, com certeza nós vamos enxergar as coisas de forma errada. Por exemplo, como é que a gente entende o sofrimento? Como é que a gente entende a oração? Como é que a gente entende a salvação? Eu estou olhando para alguns de vocês e alguns de vocês usam óculos. Eu deveria estar com o meu aqui. Mas se você tem a graduação do seu óculos de uma forma errada, como é que você enxerga? Primeiro, você enxerga? Enxerga. Você enxerga. Mas como você enxerga? Distorcido. E o problema é quando você se acostuma com a distorção e acha que aquilo que você está vendo é a verdade, é perfeito. A doutrina de Deus é a graduação dos seus óculos. Se ela estiver errada, você vai ler a Bíblia errada, você vai interpretar o sofrimento errado, vai entender a salvação errada e vai fazer todas essas coisas com muita
sinceridade, porém errado. Sem os óculos você tem uma visão antropocêntrica, nesse caso que eu estou dizendo, né? Você enxerga sem as lentes de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho mais essa prática um pouquinho mais adiante. Mas vejam agora como é interessante o início da Bíblia, quando dentro desse assunto de visão de mundo ou de cosmovisão. Lê alguém para a gente, que está no slide. E o que tem de interessante nisso dentro desse tema que a gente está falando? O tema é de quem é Deus. O que tem de interessante quando a Bíblia começa dessa forma? Ele é a origem de tudo, Ele é o Criador. Tem alguma coisa que eu queria ficar mais explícita? O autor parte do princípio que ele não precisa explicar se Deus existe ou não existe. Ele não começa o primeiro capítulo falando, eis os argumentos para que você saiba que Deus existe. Deus está presente. A Bíblia foi escrita com essa perspectiva. A questão não é se Deus existe ou não. Deus existe. E ele então afirma que Deus está presente. Deus, na visão cristã, é o ponto de partida, é a base sobre a qual a gente constrói tudo. E essa é a ideia de hoje, conhecer um pouco mais dessa base que, percebam, é um ser. A base não é um local, a base não é uma coisa, a base é um ser. Até por isso, uma boa pergunta é: será que é possível conhecermos Deus? E aí? Naquilo que Ele se revela. Alguém pode abrir para a gente o texto de Jó, capítulo 11, versículos 7 e 8. Outro já pode abrir para a gente em Isaías 55, versículos 8 e 9. Então, Jó 11, 7 e 8, Isaías 55, 8 e 9. Quem abriu em Jó e puder ler, Jó 11, 7 e 8. Isaías 55, 8 e 9. Então, de novo, é possível conhecermos Deus? De acordo com esses dois textos, sim ou não? Sim. Outra pergunta com base nesses textos. Por que é importante a gente conhecer Deus corretamente? Como as coisas são. É isso. Ok. Então não é somente uma questão de informação, é uma questão de como a gente se relaciona com Deus. E o que esse texto mostra para a gente que sim, já foi falado isso, mas repetindo, é possível conhecer a Deus, mas somente é possível com aquilo que Ele se revelou para que nós o conhecêssemos. Alguém lê para a gente João 17, 3. Então, vocês percebem que sem o conhecimento correto, conforme esse versículo, o que está em risco? Não ter a vida eterna. Se você não conhece apropriadamente, se a vida eterna é isso daqui, conhecer Cristo, conhecer Deus, se você não conhece, você não tem a vida eterna. É um pré-requisito da salvação, o conhecimento, e não é qualquer conhecimento, tem um alvo esse conhecimento. Então, quando nós estudamos teologia, algumas palavrinhas difíceis elas aparecem, tá? E eu vou acabar colocando aqui, eu tenho que colocar ela porque é importante. Importante que quando você estiver estudando, se essas palavrinhas aparecerem, você sabe o significado delas. Uma delas não é assim tão difícil, mas olha lá. Uma delas é incompreensível e outra delas é... Lê aí, gente. Cognoscível. E o que é isso? Significa que nós não podemos conhecer tudo o que existe sobre Deus, mas que nós podemos conhecê-lo com as informações que Ele revelou para nós. Um texto que fala claramente a respeito disso é Deuteronômio 29, 29, que diz assim:
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Um outro versículo conhecido é Romanos 1:20. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Então, sim, é possível conhecer a Deus, mas nós somos seres finitos e não vamos nunca conseguir descrever exaustivamente, plenamente, absolutamente esse nosso Deus, um ser infinito. Mas ainda sobre esse assunto da possibilidade de se conhecer Deus, eu quero apresentar para vocês 4 características desse conhecimento. A primeira característica é fonte. A fonte desse conhecimento, ela vem de Deus, não é do homem. Foi Deus quem tomou a iniciativa para que ele fosse conhecido, para que ele fosse descoberto. Ele se revelou. Alguém quer ler para a gente 1 Coríntios 2, versículos 9 a 11. Se a gente não entende essa fonte, que ela vem de Deus e não do homem, o que acontece? Na prática, o que acontece? Fala aí, fala aí. Bagunça. É bagunça. Por que bagunça? Ok, porque se é Deus quem está dando conhecimento a respeito dele mesmo, eu crio. Se eu não entendo essa fonte, eu crio o meu próprio Deus. Sou eu quem falo quem ele é e os valores que ele deve ter. Outra característica é o conteúdo, que ao mesmo tempo é factual, ele também é pessoal. O que significa isso? Significa que saber sobre Deus sem conhecê-lo, sem ter um relacionamento, é informação vazia. Conhecê-lo sem doutrina é sentimentalismo. É você querer se relacionar com Deus sem a verdade, sem os fatos a respeito disso, é só você querer se emocionar. E você ter só fatos a respeito de Deus, sem emoção, é você simplesmente estar informado de um Deus. Quando alguém tem uma relação com Deus baseada apenas na experiência, é exatamente isso. Sem a verdade bíblica, sem a revelação, é só emoção. Quantas pessoas vocês conhecem aí fora que dizem ter fé em Deus, que inclusive falam que conhecem Jesus, mas quando você pergunta a respeito desse Deus, ou mesmo quem é Jesus, essa pessoa te dá uma versão que não é a versão bíblica a respeito de Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Eu também. E geralmente essas pessoas são religiosas. São pessoas que dizem crer no mesmo Deus que digo crer. Elas dizem que a salvação também é por Jesus. Mas pergunte quem é Jesus. Quero deixar claro que eu falei de emoção. O problema não é a emoção em si. O problema é quando a emoção define Deus, ao invés de responder quem é perfeitamente esse Deus, conforme as Escrituras. Uma outra característica dessa revelação de Deus, do conhecimento a respeito de Deus, é que ele é progressivo. Se a Bíblia parasse em Gênesis, quanto nós conheceríamos a respeito de Deus? Se ela parasse em Josué, quanto que nós conheceríamos? Se ela parasse em Malaquias, quanto a gente conheceria? Se ela parasse nos Evangelhos. Então, a revelação de Deus, ela se deu de forma progressiva. De uma certa forma, não é errado nós dizermos que nós temos mais material para se conhecer a Deus do que Moisés teve, do que Davi teve, do que Daniel teve. Eu não estou falando de relacionamento aqui, eu estou falando de material de informação a respeito desse Deus.
Uma outra característica é que esse conhecimento a respeito de Deus é proposital, ele tem um propósito. Não é simplesmente conhecer para que você preencha um currículo, é realmente conhecer para que gere vida eterna, para que gere crescimento enquanto propósito de Deus para a igreja, por exemplo, para os indivíduos da igreja, para a missão que Ele nos deu. Então, com tudo isso em mente, eu quero fazer uma outra pergunta. Você consegue pensar em alguma distorção prática na vida cristã, na igreja, que provavelmente veio de uma visão errada de Deus? Mas você vê, uma distorção, por exemplo, de quando Deus é um Deus que só castiga. Tá? Ou é um... Isso mesmo. Não, então, Deus amor, por exemplo, só aprova, não tem a justiça, isso. Né? Isso, o que só pune vira legalismo. Né? Deus como alguém pessoal. Não, existe Deus, mas Deus está lá, eu estou aqui. Um Deus que ele precisa ser convencido para agir. Ele só vai agir se eu interagir com Ele, se eu pedir para Ele, se eu clamar para Ele. Então, pensando nessas possíveis deturpações, é por isso, e a gente já viu o que eu vou falar agora, mas é muito bom que a gente tenha realmente essa lente a respeito de Deus correta. E aí entra os atributos de Deus. E vocês no começo da aula citaram alguns deles. E eu quero começar com aquilo, e a gente está falando de teologia, por isso que eu falei daqueles termozinhos, porque quando você pegar um livro na sua casa, você vai se deparar com alguns termos. Termos que são teológicos, termos que às vezes não é nem uma palavra bíblica, porque foi uma formulação teológica com base na Bíblia para que a gente falasse Deus é isso, Deus é aquilo. E a gente fala, na verdade, os teólogos históricos falavam dos atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. São essas as palavras que eles expressaram em teologia. Quais são os incomunicáveis? São aqueles que são pertencentes somente a Deus. E o primeiro deles é esse daí. Tem até uma palavrinha que eu quis colocar para vocês, que eu nem sei como falaria, porque é a seidade, tá? Essa é a grafia mais aceita, mas também existe com 2 S's. O que significa isso? Significa autoexistente. Tá? Coloquei de propósito essa palavrinha, porque às vezes é isso que você vai ler no livro de teologia, tá bom? Então, Deus é eterno, Deus ele é autoexistente, ou seja, ele não depende de nenhum outro ser para existir. E ele é eterno, ele não foi criado no passado e nem deixará de existir no futuro. Ele também é imutável, ele não muda no seu caráter, na sua palavra ou no seu propósito. Tem várias questões, mas então se ele é imutável, ele era espírito e virou Jesus, isso não é a questão da imutabilidade. A imutabilidade é o caráter de Deus. Aquilo que ele desejava lá no começo, ele sempre desejou no final. A manifestação, e olha, isso é muito importante, não é o tema da aula de hoje, mas é muito importante. Eu sou uma pessoa que entende que o Antigo Testamento, as leis, elas foram escritas por meio de Moisés, de Deus para o seu povo, e eles precisavam obedecê-la conforme o mandamento que a gente vê na palavra de Deus. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, parece que tem algumas peraí, se Deus tinha mandado fazer isso, por que agora não precisa? Ou por que agora é diferente? Então Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus manifestou nas leis do Antigo Testamento o seu caráter para aquela situação, para aquele povo. E nós entramos num momento onde Deus estabelece a igreja, que estão presentes tanto os gentios quanto os judeus e qualquer povo, ainda com a manifestação do mesmo caráter que ele tinha no Antigo Testamento, mas não necessariamente com a manifestação do seu caráter, em como as regras deveriam ser impostas e aconteciam. Isso que eu estou dizendo tem a sua importância de quando a gente entende que não estamos debaixo da lei, como Israel estava debaixo da lei.
nós estamos debaixo do mesmo caráter, do mesmo Deus imutável que já estava presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. De uma certa forma, eu diria que a lei do Novo Testamento é ainda mais pesada que do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento fala que a lei está no nosso coração. E que quando você trabalha com a graça, aquilo que parecia na lei, não adulterarás, e no Novo Testamento a gente vê, mas não é só a ação, é o que está no coração. Se torna ainda mais profundo e mais amplo o que existe no Novo Testamento. Essa é uma das questões. E não precisa só ir no adventismo. É realmente a questão de perguntar, eu estou debaixo da lei? E isso vai além dos adventistas. Tá? Por quê? Porque a gente é uma questão hermenêutica de muita importância. Se a gente pegar o Decálogo, os 10 mandamentos, a gente vai ver não mentir, não matar, não cobiçar. E a gente vai para o Novo Testamento, essas coisas todas estão lá. Mas também tem um lá que é guardar o sábado. Eu diria que uma má interpretação é eu considerar a guarda do sábado para a igreja de tal forma que era para Israel. Jesus não fez isso. Na verdade, Jesus foi quem mais fala sobre isso. Hoje a gente pode ir para Paulo a respeito da circuncisão. Enfim, eu estou mostrando para vocês, se a gente tem uma visão errada a respeito de Deus, nós vamos ter uma ação errada. Deus é onipresente, Deus é infinito. Ele não é limitado por espaço, não é limitado por tempo. Olha só a onipresença de Deus. Se eu entendo que Deus está presente em todo o tempo comigo, o que eu vou fazer quando a porta do meu quarto estiver trancada tem a mesma importância de quando eu vou fazer estando em público. Se eu entendo Deus como Ele de fato é, eu tenho as lentes corretas para enxergar o mundo, para viver nesse mundo. Onisciência, Deus sabe tudo. Onipotência, é interessante, Ele age sempre de acordo com a sua perfeição, eu diria até com o seu caráter. Porque se for de uma forma filosófica, Deus pode tudo? A resposta é não. Porque Ele não pode agir contra o seu caráter. Deus pode mentir? Não, Ele não pode mentir. Então Deus pode tudo? De uma perspectiva filosófica? Não. Mas por isso, onipotência, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é um ser perfeito e age com poder, com perfeição, de acordo com o seu caráter. Mas também nós temos os atributos comunicáveis, que de alguma forma é partilhado com as criaturas, conosco. Né? Por exemplo, a santidade. Né? A santidade de Deus, não somente no sentido de separação, mas pensando até em questão moral. Nós temos, como eu falei agora há pouco, nós temos uma moralidade inata em nosso coração. Tá? Se você perguntar para todos os seres humanos, o comum vai ser as pessoas dizerem que matar uma outra é errado. Não é necessário uma lei para que as pessoas tenham algo instinto dentro dela a respeito do que é certo e do que é errado. Justiça, a mesma coisa. Existe um sentido de justiça dentro de cada ser humano. Amor, bondade, graça, Deus tem isso. Deus é justo, perfeitamente justo. Deus é perfeitamente amoroso, bondoso, gracioso. E liberdade também é um atributo. Ele age sem impedimentos externos. Né? Ele não tem nada que o impeça de fazer conforme Ele quer fazer, a não ser, como eu disse, a questão do seu próprio caráter. Uma coisa que eu quis trazer para vocês, quando a gente pensa no caráter de Deus, ou esses atributos de Deus,
é que nós não podemos colocar um atributo acima do outro. Deus é tudo isso junto e ao mesmo tempo. Deus é ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele também é justiça. Não há maior amor e nem há maior justiça em Deus. Ambos são perfeitos em Deus. E quando a gente faz isso, a gente fica confuso. É verdade que às vezes a gente lê a palavra de Deus e veja, olha o amor de Deus, parece fica mais claro, olha aqui o amor, olha aqui a justiça, mas as duas coisas estão caminhando sempre juntas, de forma perfeita. E de forma que a gente não entende plenamente. A ponto de que se Deus quiser eliminar um camarada, Ele vai eliminar. A ponto de se Ele quiser ser misericordioso com outro camarada, Ele será. E Ele vai ser perfeitamente justo e perfeitamente amoroso nessas duas situações. Alguém pode ler isso que está no slide, por favor? Obrigado. Então, agora todos esses atributos juntos, eles revelam um Deus sem igual, que não tem limite, que não tem ser superior, e isso é o que nós chamamos de soberania. Esse é o resultado dos atributos de Deus, e nós percebemos que Ele é um Deus soberano. Com Ele ninguém pode, com Ele ninguém é melhor. E com isso a gente vai para este bloco da nossa aula, para falar sobre a Trindade. E a Trindade é uma daquelas palavrinhas que eu disse para vocês, não está na Bíblia, mas é um conceito teológico. Tá? Aqui está uma definição. Alguém pode ler para a gente? Ok, aqui tem várias palavrinhas, de novo, teológicas, né? Coeternas. Nenhuma das três pessoas começou antes das outras. Deus, o Filho, o Espírito, o Pai são eternos. Sempre existiram, sempre existirão. Elas também são coiguais. Não há hierarquia de valor ou de essência. A ordem que nós vemos na história da salvação é uma questão funcional, de função, e não de novo, de essência. Eu vou colocar uma outra palavrinha. Não é uma questão ontológica, é uma questão funcional. Tá? Vocês querem de uma forma prática como que isso se desenvolve na igreja e na própria Escritura? Quem tem essência superior, o homem ou a mulher? Essência. Quem tem essência superior? É para eu ver se vocês estão entendendo a questão que eu estou falando da Trindade. Eu estou tentando fazer uma analogia com o que a própria Bíblia também fala. Eu vou colocar em outras palavras. Quem tem maior honra, o homem ou a mulher? É isso, com certeza é isso. Mas, assim como na Trindade, nós temos um Pai que envia o Filho. Um Filho que envia o Espírito. Que exerce funções diferentes. O Pai morreu na cruz? O Filho morreu na cruz. Homem e mulher de novo. Quem funcionalmente é a cabeça do lar? É o homem. Isso não faz dele nem melhor e nem pior do que a mulher. E nem a mulher melhor ou pior. Ambos são essencialmente iguais à imagem e semelhança de Deus, mas funcionalmente há diferenças. Diferenças que Deus colocou para que nós a fizéssemos. Inclusive, eu parto da prerrogativa que um dos grandes problemas da família ou do casamento hoje é exatamente isso. Não funcionar da forma como Deus nos fez para... Invertidos, confusos, atrapalhados, o que for, não precisa ser só invertido, pode ser deslocado. Eles também são as pessoas da Trindade da mesma substância. São do mesmo modo, tá? Não é um Deus maior e dois deuses menores. Também eles têm essa subsistência distinta, são pessoas. Essas pessoas são realmente distintas, não são só papéis que um mesmo ser, uma mesma pessoa, executa em momentos diferentes.
Tá? Na Bíblia, a doutrina da Trindade, ela é mais claramente vista no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela foi implícita. No Antigo Testamento, ela foi explícita. Tá? Aqui tem 2 quadros para vocês. Eu não vou passar com esses versículos agora, mas no Antigo Testamento a gente não vê com clareza isso. Tudo bem que quando a gente lê o Novo Testamento e volta para o Antigo Testamento, e aí com essa lente a gente consegue enxergar a Trindade no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que as coisas ficam melhores, ou seja, mais claras. Mas de novo, não existe um versículo falando, e o Deus trino ou triuno, ou a Trindade, ou a triunidade, servem essas 2 palavras, tá? Você não vai enxergar isso. De novo, é você perceber que existe uma pessoa que é o Pai, e é uma pessoa que tem sua própria vontade, parece que é um indivíduo, assim como o Filho parece que é um indivíduo, e o Espírito também não é só uma energia, mas ao mesmo tempo o Pai e o Filho são um, o Espírito faz uma coisa junto com o Filho, e toda essa equação bíblica chega na conclusão de que existe esse ser, que é um só, mas 3 pessoas. De novo, e não vai ter aqui, gente, ilustração que a gente consiga para falar, olha, é um trevo, né? O trevo é um só e tem três folhinhas. Olha, é a água, né? Que ora é sólido, ora é líquido, ora é gasoso, tá? Para vocês terem uma noção, todas as vezes que nós tentamos simplificar aquilo que a gente não consegue entender plenamente, a gente caiu numa heresia. Uma delas, o modalismo. Pai, Filho e Espírito são modos em que o mesmo Deus se manifesta em momentos diferentes. É como se fosse assim. Não 3 pessoas, é uma pessoa. Uma hora ele é o Pai, outra hora ele é o Filho, outra hora ele é o Espírito. É um artista, isso mesmo. Um outro é o arianismo, que o Filho ele é uma criatura exaltada, né, mas não é coigual e não é coeterna com o Pai. Tem uma religião baseada aí. Fica ali no salão. Né? Isso mesmo. Então, os testemunhos de Jeová, eles são frutos do arianismo. Tá? Interessante, inclusive, é que a gente teve um concílio na história para tratar exatamente dessa questão. Tá? No século IV, inclusive, foi quando Atanásio ele defendeu os argumentos de Ário, e por isso arianismo. Né? Ele disse, se Jesus não é plenamente Deus, então não fomos salvos por Deus, fomos salvos por uma criatura. E uma criatura não tem autoridade nem capacidade para perdoar o que foi cometido contra o Criador. Então é mais ou menos assim, a Rebeca comete um crime, e ela está sendo julgada e tem um julgamento. E vai lá, Davi entra no meio do julgamento e fala assim, está livre, eu a perdoo. Ele não tem essa autoridade. Lembrando que quando nós pecamos contra que tipo de ser? Qual é o tamanho da honra de Deus? Nenhum de nós consegue expiar, apagar, perdoar alguém cuja honra foi ofendida, uma honra infinita, suprema. A nossa, bem menor, pequenininho, não dá para falar, não tem. Então, se Jesus, de uma forma como Atanásio coloca, se Jesus não fosse Deus, é eu morrendo por vocês e isso não tem validade. Então, 3 implicações aqui pastorais de quando a gente pensa na Trindade, né? Vamos lá de novo. Se Deus fosse um só, uma pessoa só, como seria o amor? Exatamente isso, amor próprio, exatamente isso. Se Deus fosse uma só pessoa,
Quer dizer, ali existe um amor entre as pessoas dessa unidade. E é esse que deve ser o nosso amor, não o amor próprio. Gente, eu não estou querendo dizer que nós não devemos... Exatamente, sim. O nosso valor está porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse está o nosso valor. Não é assunto da aula, mas muita gente se confunde quando Jesus fala, olha, é um mandamento, viu? Ame os outros como você ama a si mesmo. A questão não é sobre amor próprio. O que alguns falam? Eu preciso aprender a me amar para então amar os outros. É um pressuposto, gente. Sabe quem é a pessoa que você mais ama? Quem é, Milton? É isso mesmo. O nosso maior amor, por causa da nossa natureza pecaminosa, é o ponto 2 aqui. A redenção é trinitária. Não é só Jesus que nos salvou. O Pai... Qual foi o amor do Pai na nossa salvação? Ter enviado o Filho. Você que é pai, está aqui, ou você que é mãe. Pense em você dar o seu filho ou a sua filha, que não tem culpa alguma, para morrer pelos erros dos outros. De novo, a Rebeca cometeu um crime. Hoje ela comete vários crimes. E eu falo assim, Enzo, você que não tem culpa nenhuma, vai lá e fala assim, eu vou no lugar dela. Esse foi o amor do Pai. O amor do Filho foi de ter passado tudo o que Ele passou, para que nós não precisássemos morrer. Porque crendo nele, nós temos a vida eterna. O Espírito é aquele que habita em nós, no dia que nós depositamos fé no sacrifício do Filho, para que Ele nos desse poder para poder viver a vontade de Deus. Ele convive com nós pecadores, nos dando uma nova natureza, uma natureza que vem dele, para que nós fôssemos capazes de fazer a vontade de Deus. Quando a gente fala de salvação, não é só uma questão pontual, justificação, é uma questão processual, mas do dia que nós fomos justificados, no período que nós estamos sendo santificados, até nós sermos glorificados. 3 etapas. E a oração, ela também é trinitariana. E eu vou falar de uma forma prática aqui, é o que eu estava falando um pouquinho, né? A gente... o Pai não morreu no nosso lugar. Então a gente não fala, Senhor, Pai, obrigado porque morreu. Foi Jesus que morreu na cruz. E a Bíblia nos ensina que a oração nós fazemos a Deus, Pai, por meio ou no nome do Filho, no poder do Espírito. Ah, mas isso é proibido de eu agradecer a Deus porque Ele... Claro que não. Jesus, obrigado por ter morrido na cruz, falando diretamente com Ele. Claro que não é isso. Mesmo porque, mas à medida que a gente se relaciona com Deus, conhecendo quem Ele é, nós melhoramos o nosso relacionamento com Ele. E nós conversamos com Ele de uma forma mais apropriada e também mais afetiva. Abrir, exatamente. Senhor Deus, obrigado por ter morrido. De novo, quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós sabemos que foi o Filho quem morreu. Né? Há uma heresia, acho que chama patripassionismo. Tá? O pátria é o pai. O pai morreu, né? Fez a paixão. Enfim. Chegando ao final. Qual era mesmo o objetivo dessa aula, quando eu falei no começo? Oi? Conhecer a Deus para ter a lente correta. Para que a gente enxergue o mundo, e isso inclui os nossos relacionamentos, de forma apropriada. Será que vocês conseguem perceber um pouquinho melhor isso? Que se eu não conhecer Deus tal como Ele verdadeiramente é, eu vou falhar na interpretação desse mundo.
Toda interpretação da realidade parte de algum lugar, parte de uma premissa sobre o que é fundamental, sobre o que é verdadeiro, sobre o que importa. E para o cristão, essa premissa, assim como foi na Bíblia, é Deus. Mas não é qualquer Deus, é um Deus específico, um Deus que se revelou na Bíblia com atributos que são declarados nas Escrituras, que existem 3 pessoas, que participa na história junto com a criação, que é coerente com quem Ele é. Se essa premissa estiver errada, tudo que vem depois, tudo que vai ser construído a partir daí, vai ser falso. Se você, bem, estou olhando aqui, talvez só o Davi não, mas você chega no ensino médio e você vai aprender física. Aí tem um exercício que você está na margem do rio e tem que atravessar outro rio. Tem uma força que vai numa determinada direção, que é o rio. E você precisa chegar em tal lugar. Para qual direção você vai nadar? E se você acha que é nadar reto porque está passando o rio aqui, você não vai chegar ali, você vai chegar lá. Então, se você partir de uma premissa errada, o resto vai estar errado, o perdão vai estar errado, a oração vai estar errada, a salvação vai estar errada. Pense na área de identidade. Se você acredita que Deus é só severo, você vai tentando ganhar a atenção dele o tempo todo. Se você acredita que ele é distante, você vai se sentir sozinho o tempo todo. Se você acha que Deus é uma energia, a lógica disso é você pensar que você é um acidente da natureza. Então, de novo, eu falei de sofrimento. Se você pensa que Deus só pune, o sofrimento que você passa não tem propósito. Se Deus também só for amor, também, o seu sofrimento também não tem valia, no sentido que a Bíblia apresenta para a gente. Porque somente o Deus, da forma como Ele se descreve para a gente, da forma bíblica, dá propósito, dá esperança quando nós sofremos. Eu quero terminar com uma questão bem prática. Uma pessoa vai pedir conselho para você. Existem ações no processo do aconselhamento que são fundamentais. Uma pessoa vai pedir conselho para você. Você sabe que existem coisas que são muito importantes no aconselhamento. Com base no que nós estudamos hoje, qual é uma dessas ações fundamentais no aconselhamento? Uma pessoa vai te apresentar uma situação. O que você precisa ter em mente quando você der um conselho, quando você quer levar essa pessoa a entender melhor aquilo, a viver melhor? Então chega lá uma pessoa para você e fala assim: olha, eu me sinto tão sozinho, ninguém me ama, ninguém. O que você precisa fazer? Uma das coisas que você precisa fazer? Apresentar Deus tal como Ele é. Talvez não fui bem na minha pergunta, mas o que eu queria que vocês... Num processo de aconselhamento, uma das coisas que a gente faz é corrigir o que a pessoa pensa a respeito de Deus. E ela não vai chegar achando que ela pensa errado de Deus. Ela vai manifestar em uma declaração como essa: eu estou sozinho, ninguém me ama. Já falou para a gente o que essa pessoa pensa a respeito de Deus. Os psicólogos de plantão que estão aqui, tem um cara que chamava Aaron Beck. Ele faleceu faz 5 anos, ele tinha 100 anos. Ele foi o pai da terapia cognitivo-comportamental, da TCC. E ele foi numa época em que a psicologia era basicamente freudiana. O Freud dominou muito o primeiro século, a primeira parte do século passado.
E Beck, ele percebeu que interpretar a realidade corretamente era essencial para se viver bem. Que a perturbação humana não era os eventos externos, mas é como o indivíduo interpretava esses eventos, especialmente em 3 áreas: sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Beck, ele era agnóstico, mas ele percebeu naquilo que ele construiu, aquilo que a Bíblia já nos avisa. Você precisa conhecer a verdade. Se você não conhece a verdade, a sua interpretação do mundo, do futuro, de si mesmo ou de qualquer coisa vai estar errada. Se Deus é a realidade correta, então Ele é a lente que nos faz enxergar tudo de forma correta. Se falharmos em termos essa lente correta, nós falharemos em entender todo o resto. Ficou claro? É importante a gente conhecer a Deus? Qual é a fonte desse nosso conhecimento? As Escrituras. Estudem a palavra de Deus. Eu quero deixar uma tarefa de casa. É a memorização de um versículo. Um versículo que a gente já leu. João 17:3. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Memorize. Senhor, obrigado. Obrigado pelo tempo que passamos juntos, talvez recordando, talvez aprendendo quem o Senhor é, para que nós tenhamos a lente correta para enxergar este mundo. De fato, Pai, se falharmos nisso, falharemos com o resto. Então pedimos pela Tua misericórdia, porque é natural que nós não queiramos Te conhecer. É natural que nós queiramos fazer a nossa vontade. É natural que a gente queira definir as coisas conforme o nosso próprio coração deseja. Por isso, que o Teu Espírito em nós possa vencer a batalha espiritual que nós diariamente enfrentamos contra a nossa própria carne. Senhor, que a Bíblia seja um instrumento diário de nossa devoção, fonte do nosso conhecimento, que nós possamos apreciá-la como salmista, ou fala de ser como ouro, de ser como prata, de termos ela na maior estima, Pai, que podemos ter alguma coisa. Que nós também cheguemos a ela não somente para estarmos informados de quem o Senhor é, mas porque nós queremos nos relacionar melhor com o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Também aproveito, Pai, para pedir ao Senhor que esse seja um dia especial para as mães que estão em nosso meio. Obrigado, Pai, porque no nosso calendário nós temos um dia como o de hoje para nos lembrarmos das mães, e que todas elas, Pai, antes de se sentirem sozinhas, não apoiadas, abandonadas, elas também possam, Pai, se lembrar daquilo que o Senhor é, do que o Senhor fez por ela, e em especial da morte de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Pai, obrigado pela bênção que é fazer parte da Tua família. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.